Graças a Deus. Estão ligados às nossas vitórias. Pegou o Espírito do que? Diga, eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2017. 2017, diga, eu só estarei por cabeça, jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga, Deuteronômio 28, do 1 ao 14, diga, as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e a partir de 2017, amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Um bom dia a todos. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, versículo 15. 1 João, capítulo 3, versículo 15. Nós vamos meditar. Nós temos... O Espírito Santo tem nos trazido mensagens, reflexões importantíssimas para este final de ano. Você sabe que através dos ensinamentos bíblicos, através da palavra, Deus tem nos dado condições de transformação total de nossas vidas. Não só a transformação no sentido material, mas de ser humano, de nos tornarmos pessoas evoluídas, pessoas de um alto nível, pessoas com a mentalidade, com o Espírito de Deus, forma de pensar de Deus, forma de conduzir a vida. E como nós temos apresentado a Deus as 3 situações que nós não vamos levar conosco, estamos orando para isso. E nos últimos dias, vieram algumas mensagens importantes sobre a maneira de pensar. Cuidado com a sua maneira de pensar, porque a sua vida é conduzida, é dirigida pelos seus pensamentos. E os seus pensamentos é que definem, como você vai reagir e se conduzir a direção que você vai seguir. Hoje, a mensagem, quando a gente fala, por exemplo, do que nós vamos falar agora, que a palavra principal aqui seria o perdão. Muita gente acha que o perdão talvez seja uma coisa, ao mesmo tempo que é uma coisa tão simples, tão difícil de ser colocada em prática, mas o que envolve tudo isso? O que está por trás de tudo isso? O que isso reflete na minha vida? É simplesmente uma barreira que é causada e aí cada um segue a sua e pronto? Não, de maneira alguma. A vida, o caminhar, o desenrolar, o desembaraçar da vida de uma pessoa pode estar totalmente ligado ao perdão, totalmente ligado ao perdão. Uma pessoa pode ter a sua vida completamente amarrada e estagnada por causa de a falta do perdão, por exemplo, e dentre tantas coisas que nós vamos falar aqui. Sim. Então, é inteligente que a gente entenda e consiga absorver e colocar em prática. E aí, começando 1 João, pode alternar os obreiros, tá? Começando 1 João, diz assim, 1 João 3,15, diga comigo, quem odeia seu irmão é assassino.
E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Você vê, hoje, você observa, às vezes, a falta do conhecimento da palavra, a falta do entendimento. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento, disse o Senhor. E muitos desprezam o conhecimento. Eu não quero saber, não importa, estou pouco me importando. O que importa é que eu vou conduzir a minha vida do meu jeito, da minha maneira, eu escolho o que fazer e pronto. Mas está certo, você está escolhendo o seu futuro também. Como será o seu futuro? Quando nós falamos, quem odeia o seu irmão? O mundo hoje está tomado pelo ódio. Você vê que as pessoas se odeiam. E cada vez mais esse sentimento tem aumentado, tem crescido. Um sentimento de intolerância, um sentimento de ódio, aversão das pessoas em relação umas às outras. Porque é totalmente contrário àquilo que é o cristianismo. Que o cristianismo, não existe cristianismo sem perdão. Não existe cristianismo sem perdão. Aliás, o cristianismo começa no perdão. Porque Jesus, a primeira coisa que fez foi nos perdoar. Então não existe cristianismo sem perdão. É o princípio do cristianismo. E hoje as pessoas não têm esse conhecimento, muitas pessoas, muitos desprezam, muitos ignoram. Ninguém, qualquer pessoa, nós somos dotados do livre-arbítrio. Eu escolho o que eu vou fazer. Se eu quiser ignorar, eu ignoro. Eu decido. Porém, não há como eu ignorar o resultado. Não tem como ignorar o resultado disso. E é isso que nós precisamos entender. É nisso que nós precisamos nos aprofundar. Passa. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Pedro, talvez até pensando, vou causar uma boa impressão em Jesus aqui. Vou chegar e até quando, Senhor? Eu devo perdoar o meu irmão? Quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, eu lhe perdoarei? Até 7? Ele já falou. Ele não jogou nenhuma vez, até 7, Senhor. A resposta do Senhor. Jesus lhe disse: não te digo que até 7. Diga comigo. Mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Ô bispo, mas aí é quase impossível. Por isso que é uma decisão que a gente toma internamente. Você quer ter problema comigo? Não tem problema. Eu não tenho com você. Você quer ter barreira comigo? Não tem problema. Eu não terei com você. Você quer ter um sentimento de ódio em relação a mim? Sem problema. Mas eu não terei o mesmo sentimento em relação a você. Aí muitos falam assim, é fácil falar, não, essa é uma decisão que a gente toma, porque na vida tem coisas que não são fáceis, porém a gente gosta dos resultados. Para ter alguns bons resultados na vida, você tem que aprender a fazer aquilo que você não gosta. Você tem que aprender a colocar em prática, exercitar coisas
que você não gosta, para chegar àquilo que você gosta. Então, tem coisas na vida, não precisa ser muito inteligente. Fazer atividade física não é uma coisa gostosa. Depois tem gente que começa, o início é terrível, porém, no exercício, se torna parte da vida dele e ele adquire prazer naquilo. Adquire prazer por quê? Por causa dos resultados, por causa da saúde, por causa da disposição, por causa do físico, do peso e etc. Mas o início não é fácil. A gente não gosta de levantar cedo para trabalhar. Tem gente que fala assim, não, eu amo, não aguento ficar. Mas tem dias, há momentos na vida que você faz porque você tem que fazer. Porque se você não fizer, o que vai acontecer? Você vai ter problemas. Você tem um objetivo, você tem sonhos. E para atingir aqueles sonhos, você precisa fazer aquilo que você não gosta de fazer. Amém? Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua família, e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e, diga comigo, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos seus atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Diga comigo: assim fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Há números que retratam esse exemplo de Jesus. Isso se refere a nós. Esse rei seria o próprio Senhor e esse servo a nós. Quando você se aprofunda e vai buscar esses números, a dívida que foi perdoada daquele que não perdoou seria equivalente
se fosse colocar dias de hoje, fazendo os cálculos em termos de ouro, o tamanho da dívida dele, estaria em próximo a 50 bilhões. Ele levaria cerca de 150 anos para pagar, ou seja, impagável. Perfeito? Impagável. Ele teve uma dívida impagável perdoada. Ele sai dali e encontra alguém que devia a ele. Ele pega aquela pessoa, começa a pressionar, sufocar e dizer: paga o que você me deve. A dívida daquele que o devia era uma dívida pequena. Era correspondente a um dia de salário de um trabalhador braçal. Era bem menor. Ele poderia olhar e dizer assim: poxa, o rei perdoou a minha dívida que era impagável. O que é a dívida desse que deve a mim? E deveria perdoar, mas não perdoou. E aí, a finalização, claro que Jesus está contando aqui, dando um exemplo, porém ele está se referindo a nós. Olha como termina: assim fará também meu Pai Celestial, de coração, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. O Senhor perdoou a nossa dívida que era impagável. Se eu fosse para pagar essa dívida, eu não tinha como pagar. Quantos erros, quantas falhas, quantas ofensas você cometeu na sua história, na sua jornada com o Senhor, e comete até hoje. E comete até hoje. Cada vez que o Senhor, diga comigo, o Senhor é santo. O Espírito do Senhor chama-se Espírito Santo. Cada vez que nós mentimos, cada vez que nós odiamos, cada vez que colocamos os nossos olhos aonde não deveria, as nossas mãos, os nossos pés, cada vez que permitimos que palavras saiam da nossa boca, palavras torpes, palavras enganosas, palavras maldosas, palavras de iras, palavras de maldições sobre a vida do povo, nós estamos aumentando a nossa dívida. Nós erramos todos os dias. Nós falhamos todos os dias. Nós somos como uma esposa adúltera que trai todos os dias. Ô bispo, que isso? Verdade, nós somos exatamente como uma esposa adúltera, que engana, mente, ignora, que trai. Assim como foi a mulher de Oséias, o exemplo de Israel com o próprio Deus. O Senhor tem uma história bastante interessante em relação a isso, e o Senhor mostrando que Israel era uma mulher adúltera, que vivia traindo, se deitando com outros deuses, se relacionando com outros deuses e cometendo pecados abomináveis, e mesmo assim o Senhor continuamente perdoando o seu povo. Nós erramos todos os dias, nós falhamos todos os dias. A oração do Pai Nosso perdoa as nossas ofensas como nós pense nisso. Perdoa as nossas ofensas como nós temos perdoado. Será? É a mesma coisa de dizer: me trate como eu tenho tratado. Me trate como eu tenho tratado, Senhor.
E aí? A gente aprende, talvez a primeira oração que aprendemos, a oração do Pai Nosso. E dentro da oração do Pai Nosso está: perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado. E aí? E se eu não perdoo? Se eu não consigo perdoar? Tem alguém que me fez muito mal e eu não consigo. Eu também fiz mal a outros. Eu também tenho feito mal ao Senhor. E se Ele for me tratar da forma que eu quero o tratamento do outro, ou da forma que eu estou tratando o outro, como será? Não ignore isso, porque eu já estou dando a resposta. Já estou dando a resposta porque algumas coisas na vida de alguns ainda está travada. Está amarrada, sem definição. Ah, não estou nem... Opa! É dentro, é coração, é internamente. Bispo, eu sou obrigado a conviver? Não, nós não somos obrigados a conviver, mas se precisar não há peso algum e não há problema algum. Nós somos maiores do que isso. Não prevalece a minha vontade, prevalece a do Senhor. Não prevalece o que eu penso, o que o Senhor está pensando. Qual é a vontade de Deus? Porque é o que eu disse, o cristianismo é assim, talvez começando por aí, né? Você vê que nós precisamos estar nessa prática diária, porque infelizmente a vida terrena é assim. Se eu estou buscando ter paz externa para ter paz interna, desculpa, você nunca vai ter paz. Porque paz externa não tem. As pessoas estão piorando a cada dia mais. Quanto mais distantes de Deus, pior elas ficam. O ódio, a maldade tem aumentado. Então, se eu estou esperando algumas circunstâncias melhorarem para eu liberar perdão, para decidir não carregar sentimentos, para abençoar, para praticar o amor àquele que não me ama, então eu estou correndo um risco muito grande de inclusive perder a minha salvação, porque essa paz externa não haverá, porque eu tenho que cuidar de mim, eu não tenho controle sobre as pessoas, a gente não tem controle sobre as circunstâncias. Amém, pessoal? Então, é uma decisão. E nós começamos, perdão, a palavra é justamente essa, é decisão. Não é amnésia, não é esquecimento, porque você não esquece, só que você decide que aquilo não tem mais peso sobre você. Quando a gente fala de esquecer, é uma forma de se expressar, mas esquecer você não esquece das coisas. Só que isso não tem peso sobre a sua vida mais. Você decide que aquilo não vai te afetar mais. Porque agora eu vou tocar num ponto importante, hein? Há pessoas que cada vez o ódio aumenta mais pelo outro. Por quê? Porque ela não decide fazer o que a Bíblia ensina, ela não decide praticar o perdão, ela não decide buscar essa libertação, porque é uma busca, né? Ela não decide e ela vive presa àquilo, aprisionada àquilo, vivendo aquilo, praticando aqueles sentimentos, remoendo aqueles sentimentos, remoendo e remoendo, a vida não vai, a vida fica estagnada. E aí a pessoa, ela continua atribuindo a alguém
os seus fracassos, os seus insucessos, as suas decepções, a sua amargura. Ela cada vez mais ela atribui a alguém, quando na verdade o culpado não é aquele alguém, é ela mesma, porque ela ficou presa, ela ficou escravizada, ela ficou um sentimento que o Senhor disse: livre-se dele, se liberte dele, libere o perdão, decida perdoar, para que a sua vida possa andar. Nós temos falado nos últimos tempos, nós trouxemos muitas mensagens importantes. José, depois de 22 anos, quando Deus trouxe os seus irmãos, no seu coração estava liberado o perdão. Lembra disso? Os irmãos acharam: esse cara vai acabar conosco, ele vai nos matar. Não, não tenham medo. Eu não estou em lugar de Deus. Foi o que ele disse. Eu não estou em lugar de Deus. E tudo isso aconteceu para que Deus fizesse essa glória. Essa glória que vocês estão vendo hoje. E ainda acolheu os irmãos e colocou morar no melhor lugar do Egito. Amém? Os irmãos José, os irmãos Jacó e Esaú, após 20 anos, estava ali aquela barreira, irmão querendo matar irmão e querendo um destruir com a vida do outro. Teve que ser quebrado. Deus os colocou frente a frente para que fosse quebrada aquela barreira. E se abraçaram, choraram, se perdoaram, e antes queriam matar um ao outro. Aliás, Esaú queria matar Jacó. Jesus na cruz: Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem. Estevão sendo apedrejado: não impute sobre eles esse pecado, Senhor. E sendo apedrejado. Naquele momento que ele estava sendo apedrejado, ele não poderia estar movido por um ódio, uma ira, e dito o seguinte: Senhor, fulmine, mate-os, vingue. Não impute sobre eles esse pecado, Senhor. Nós estamos falando de exemplos. Amém? No cristianismo nós somos assim. Você sabia que nós, como pastores, nós temos que ver isso continuamente. As pessoas são ingratas. Hoje todo mundo virou as costas para ela. Você recebe, você acolhe, você cuida das feridas, você se faz o pai, se faz a mãe, se faz os irmãos que ela não teve, o amigo que ela não teve. Quando todo mundo virou as costas, existem pessoas gratas e existem pessoas que simplesmente viram as costas, te dão uma apunhalada, sai falando mal de você, tentando te difamar, tentando denegrir a sua imagem, falando, ou alguém fala alguma coisa contra você, que ele não sabe, não importa o que eu fui para ela, importa o que ela ouviu de alguém. E se você não tiver cuidado, você está pregando o evangelho e de repente você está magoado com alguém. Mas daqui a pouco o Senhor vai trazer essa pessoa de volta. O Senhor vai trazer, e você tem que acolher novamente, você tem que cuidar novamente, você tem que tratar novamente, tem que perdoar. Esse é o cristianismo. Não existe cristianismo sem perdão. E essa cilada do diabo para que as pessoas vivam com barreiras e sentimentos nos seus corações é para pegar a própria pessoa. É para amarrar a vida da própria pessoa, para continuar tendo acesso à vida da própria pessoa, para impedir o sucesso da própria pessoa. Porque quando a pessoa
ela deveria buscar essa libertação e focar nas coisas que estão à frente, como a Bíblia ensina, né? Esqueço o passado, eu prossigo para o alvo, para as coisas que estão à frente, deixa o que ficou para trás. Ela fica parada, estagnada, a vida não vai, não anda, porque está presa e falando do que fizeram, do que aconteceu, e das decepções, e das traições, e do que ouviu, e do que escutou, e etc. E a vida não vai. A vida está amarrada, está estagnada. Não é uma coisa simples, não, Deus não vai cobrar isso de mim, não, porque nós estamos pedindo perdão continuamente. Nós estamos pedindo perdão continuamente, nós erramos todos os dias. De vez em quando, aliás, todo dia, seja no trânsito, você peca, você fala, você xinga alguém, você se ira, e na ira muitos precipitam, falando coisas pesadas. Colocamos os olhos, pisamos, colocamos as mãos. E aí, não precisamos do perdão? Se Deus for nos tratar da mesma forma. O famoso nem lembrou de mim, nem me convidou, nem, estou com uma... tem gente que passa dias sem lembrar do Senhor. Passam dias sem lembrar, e não adianta falar diferente, que é assim mesmo. A pessoa sai de férias, ele nem lembra quem é o Senhor. Ele está aqui, ele nem lembra quem é o Senhor. Ele vai lembrar quando é no domingo, que ele tem que vir para a igreja. Ignora o Senhor o tempo todo. E se o Senhor for tratar, perdoa, como nós temos perdoado. E se o Senhor for tratar da mesma forma. Porque nós erramos continuamente. Nós falhamos continuamente. Pode passar? Olhai por vós mesmos. Diga comigo, olhai por vós mesmos. Muda essa tradução, por favor. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreendam. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. São coisas que a gente precisa levar muito a sério, porque são coisas que são testes. Bispo, eu perdoei um dia, se ele fizer de novo, aí eu cato ele de pau. São testes. Nós precisamos estar atentos. Já pensou? Se o senhor, peraí, deixa eu ver se o fulano realmente está vivendo a minha palavra. Alguém vai lá e faz algo. Desculpa, eu errei, perdoa. Tá bom, está perdoado. Daqui a pouco você descobre que ele deu uma outra escorregada, falou o que não deveria, e ele diz, me perdoa, me perdoa. 7 vezes ao dia. É uma decisão. Nós precisamos entender que existem pessoas que são mais fracas. A Bíblia ensina você ser paciente e tolerante com os fracos. Eu gostaria que essa mensagem entrasse assim. Corta para os dois lados. Porque também aos fracos, aos fortes e aos fracos. Aos fracos que precisam ser perdoados e aos fortes que precisa perdoar. Entender a fraqueza de cada um. Graças a Deus, aí que entra aquela colocação, né? Graças a Deus, se você está tendo que ter paciência, é porque você evoluiu. É porque você vem crescendo.
E agora inverta a situação e se as pessoas têm que ter paciência com você, porque você é o fraco. Eu pedi para a palavra cortar para os dois lados para você refletir também sobre isso, porque de repente você é o fraco, os outros vivem tendo que ter paciência com você, está na hora do fraco se tornar forte. Mas tenha paciência com o fraco. Se você tem evoluído mais, tem crescido, tem entendido mais as coisas, graças a Deus por isso. Amém por isso. Então vamos ajudar. Ah, mas ele não quer ajuda. Tudo bem, então ore por ele. Ore por ele. Porque tudo isso, quem está me observando? Deus. Deus está me observando. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Presta atenção, volta um pouquinho. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoa-lhe. Aos apóstolos depois desse conselho de Jesus. O que ele falou? Porque não é fácil. Precisa de fé para isso. Ah, Senhor, então aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Porque tinha uns violentos ali. Pedro certamente pensava, se ele voltar a segunda vez, eu estou dando mandando o cajado na cabeça dele. Ah, Senhor, aumenta a nossa fé. Amém? Talvez é o que você deva orar. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. O problema, quase que em todas as áreas da vida, seja de relacionamentos, seja profissionalmente, é que as pessoas, elas ficam a maior parte do tempo pensando no problema, quando deveria estar focada na solução e seguindo a vida. É assim que acontece. Sabia? Esse é o grande problema. Por que uma pessoa não sai, a vida dela quando ela está endividada, não sai? Porque ela fica parada só pensando na dívida, na dívida. Na dívida ela deveria seguir, começar a dar passos de fé, e vou lutar, não vou parar para olhar isso, não vou parar, vou trabalhar, se o homem honra, eu vou buscar a Deus, e vou criar maneiras, vou buscar, e vai seguir, vai sanar. Mas às vezes a pessoa só fica parada pensando, como sentimento. Como sentimento, a pessoa só fica remoendo com a deveria. Não, eu quero andar, quero que a minha vida ande, bola para frente. Se a Bíblia me ensina a ter paciência com o fraco, vou ter paciência com os fracos. Se a Bíblia me ensina a perdoar, é melhor eu perdoar do que eu ter que ser o perdoado. Eu sempre falo aquilo, né? É melhor você ser o ofendido do que você ofender. Ou você não acha? Sim ou não? É melhor ser o decepcionado do que você decepcionar. É melhor ser o traído do que você trair. É melhor. Parece estranho dizer isso, mas é melhor. É melhor, porque você, pelo menos, você está em paz. Não foi você que errou. E deveria ser visto assim. Porque por trás de uma palavra tão simples, né? Parece a gente fala perdão, fala, né, perdoar, liberar perdão, não odiar. Ah, mas isso aí faz parte do nosso dia a dia. Não deveria. Não deveria. Porque se nós queremos viver uma vida abençoada, bem-sucedida, ter paz com Deus, a Bíblia ensina a ter paz com Deus e com os homens. Nós não temos o poder sobre a atitude das pessoas, nós não temos influência no sentido de impedir que as pessoas elas façam o que elas querem fazer, mas nós temos sobre nós. Nós decidimos se aquilo vai entrar, não vai entrar, se aquilo vai ter peso, não vai ter peso. Se eu vou carregar aquilo dentro de mim, aquilo vai ficar me atormentando, roubando a minha paz, se aquilo eu vou ficar remoendo aquilo, aquele ódio, aquele sentimento. Amém, pessoal? E isso
Outro dia eu disse assim, né, num atendimento, eu disse assim: às vezes a gente não consegue medir algumas coisas, né? Num atendimento de um casal, aliás, do casal não, já estão separados. As pessoas, quando estão juntas, não conseguem trabalhar para uma boa convivência. Então, qualquer coisinha vira uma coisa gigantesca. Qualquer coisinha vira um problemão. Elas não colocam em prática aquilo que a gente ensina, que um casamento é feito de renúncia, de respeito e de admiração. Renúncia, a gente sabe que é ceder, cada um tem uma personalidade, uma criação, uma educação e assim vai, as diferenças são gigantescas. Então, precisa renunciar e acertar, ajustar, né? E tudo começa pela boa comunicação, pelo bom diálogo, para não dar margem para entrar o desrespeito, para não dar margem para entrar o desrespeito. Porque se entra o desrespeito, vai começar a sair da boca o que não deve. Vai proferir palavras que não deve, e esse é um outro problema. Esse é um outro problema e um problema sério. Começando por nós maridos. Se nós não cuidarmos, não formos o marido segundo a palavra, dando honra à mulher como o vaso mais frágil, cuidando como a nós mesmos, a Bíblia diz que as nossas orações, elas são impedidas, para que não sejam interrompidas ou impedidas as vossas orações. A mulher sábia edifica, constrói, né? Foi dado um poder, não um poder de medir força, mas o poder da sabedoria. Não é o poder de medir força, porque às vezes é aquela disputa para ver quem tem mais força. É a disputa para ver quem tem mais força. E isso não dá certo. E aí começamos a praticar dentro de casa, no lar, o que nós estamos lendo. O ódio, sentimentos, um odiando o outro, detestando, amaldiçoando, falando o que não deve, magoados, não conseguindo perdoar, atitudes. E aí as coisas vão se amarrando. E aí eu dizia assim, né? Porque eu refletia, o casamento acabou. Quando o casamento acaba, parece que você está se vendo no livro de um problema. Você não está se vendo no livro de um problema, você está pegando um problema maior. Bem maior. Porque o casamento termina, o homem ele não nasceu para viver solitário. Deus se preocupou com isso nos mínimos detalhes, né? A solidão, ele estar só, uma vez que o Senhor preparou, deu a esposa ao marido, marido à esposa, para que ambos, né, se amassem e se multiplicassem e cuidassem um do outro. Então termina cada um para um lado. Se tiver filhos, os filhos sofrem. Sofrem muito, por sinal. Viver, às vezes um permanece em casa, permanece sozinho. Aí vê o quanto faz falta aquela pessoa que estava ali, com todos os seus defeitos, o quanto ela faz falta. Alguém vai ter que ir para a casa de alguém, se não tiver condições financeiras. Alguém vai ter que ir para a casa de alguém. Então eu atendia, e a mulher teve que ir para a casa da família, e viver na casa da família. Mas a família, a mãe, tem seus próprios problemas. Não é verdade? Tem sua vida, tem suas batalhas. Aí eu pensava sobre isso, né? E fiz questão de conversar sobre isso. Fiz questão de chamar e conversar sobre isso. Eu disse,
aquilo que você não estava disposta a se submeter no casamento e ajustar de forma inteligente e espiritual, você está tendo que se submeter na casa dos seus pais. Porque lá não é a sua casa. Lá você vai ter que renunciar. Lá você vai ter que ceder. E se não ceder, mesmo sendo seus pais, o que pode acontecer? Daqui a pouco, dizer assim para você: querida, infelizmente não dá. Não dá. Né? Nós estamos aqui, temos problemas, eu e seu pai já enfrentamos nossos problemas, aí tem você, tem os filhos, tem uma série de problemas. E já começam os problemas. Já começa. E aí eu fico pensando assim, né? E aí eu poderia estender isso, né? Eu poderia estender. A gente pode estender tudo isso. Porque eu tenho como hábito, quando eu acordo, todo dia que eu acordo, eu viro para o lado e dou um beijo na minha esposa. Todos os dias. Dou um beijo. Por quê? Porque é uma bênção. É um privilégio. Eu fico pensando, se eu estiver sozinho, quantas pessoas vão plantando, terminam seus dias sozinhos? Isso é triste. A família é uma bênção. É verdade ou não é? Às vezes as pessoas vão trabalhando para ficar sozinhas. Lá na frente ela diz: meu Deus, todo mundo me abandonou, todo mundo... Não, nós precisamos estar atentos ao que nós estamos fazendo hoje. Nós precisamos estar atentos ao que nós estamos fazendo hoje. Como estamos conduzindo nossa vida hoje, como estamos cultivando os nossos relacionamentos hoje. Porque às vezes o orgulho não deixa a gente se submeter a coisas que precisamos submeter, depois nós vamos ter que nos submeter a coisas piores, engolir coisas piores. Às vezes a pessoa diz assim: isso eu não engulo, mas vai ter que engolir pior depois. Por que não usar a inteligência para poder acertar o que precisa ser acertado? Por que não mata o orgulho? Por que não sepulta de uma vez por todas a velha natureza, o velho eu? Porque o orgulho mata as pessoas, destrói a vida das pessoas. Quantas pessoas que amam, o outro é importante para ela, mas tem uma desgraça, uma coisa maligna, que domina e não deixa que fale por nada. Ama o outro, ama, se perder vai fazer falta, mas não diz. E a gente deve dizer: isso é agora. É a mesma coisa, né, da pessoa que às vezes tem que esperar, perde a pessoa, quando eu digo perde, é uma mãe, é o marido, é a esposa que às vezes estava ali do seu lado, você não diz: eu te amo, você é importante para mim, e quando perde, seja uma separação ou uma fatalidade, aí a pessoa diz: meu Deus, eu amava. Por que não falou? Por que não falou? Por que o orgulho fala mais alto? Não, bispo, se eu falar, sobe no tijolinho aí, meu Deus. Não é verdade? Inclusive em clínica, você sabe que eu já percebi isso, e eu quero te dizer que isso me incomoda muito. Às vezes a pessoa, ele vem fazer uma clínica comigo, ele está mais preocupado para quem que eu vou dar asa do que consertar a situação. Ele tá mais preocupado porque ele quer sair da clínica com razão. E não é inteligente, você vê que não é eu não quero acertar, eu quero sair com a razão. Eu não quero, e se vier alguma coisa diferente, eu tenho o maior prazer em atender, só não tenho paciência com... Já aconteceu comigo, eu disse: fique à vontade, se não estiver te agradando, pode levantar. Fique à vontade, porque eu não vou falar nada diferente.
Ou nós vamos... A minha esposa diz para mim, às vezes ela brinca comigo e diz assim: você não vive sem mim. Eu falei: tô piado sem você, não faço nada sem você. É verdade, me faz falta, é importante, faz os nós da minha gravata. Se eu perder minha esposa, eu não posso vir de gravata, tem que chamar alguém para fazer. Tô brincando. É muitas outras coisas. É muito... Ah, tá vendo? É só para serviço, só para isso. Não. Por quê? Porque nós precisamos aprender a dizer, isso é importante. Poxa vida, às vezes eu sempre digo, eu vejo às vezes as pessoas com a estima tão baixa, né, com a autoestima lá embaixo. Por quê? Porque um vai derrubando o outro, um vai matando o outro, só fala palavras negativas, que joga para baixo, quando deveria, poxa, cada um levantar o outro. Você é maravilhoso, nós não somos perfeitos, mas a gente, né, você é maravilhosa, você é maravilhoso, eu te amo, não fico sem você. Isso tudo são palavras que acalmam, são palavras que pacificam, que traz segurança ao relacionamento. Eu já disse, eu nunca disse para minha esposa: vai embora, some. Por quê? Porque nunca foi, mesmo nos momentos que a gente precisa acertar alguma coisa, não é mandar ir embora, porque eu não quero que vá embora, eu quero que acerta. Nós precisamos acertar os pontos que precisam ser acertados. Tem gente que qualquer coisa diz: some da minha vida, vai embora, some daqui, e se for? É onde muitas pessoas depois têm que engolir o orgulho e dizer: volta. Mas era melhor nem ter dito vai. É verdade ou não é? Era melhor nem ter dito. Então, nós precisamos aprender a cultivar, porque, como disse, isso também está relacionado à bênção do Senhor. Quando você lê, quando a gente vai fazer um casamento, a Bíblia diz: olha, dê honra à mulher como vaso mais frágil, como co-herdeiras da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Mesma coisa a mulher. Mulher tola destrói, sábia edifica. Foi dado o poder. E às vezes a falta de sabedoria, já começa aí, na mulher edifica. A falta de sabedoria derruba, destrói. Então, nós precisamos absorver tudo isso. Atenção, não importa os problemas, porque às vezes a pessoa fala: eu estou com tanto problema, mas se não fizer o certo, vai aumentar o problema. Ou não aumenta? Sim ou não? Eu estou com tanto problema, não importa quanto problema eu esteja. Então, eu preciso cuidar, porque se eu descuidar, eu não vou ter só um problema profissional, só um problema financeiro, eu vou ter um problema conjugal, vou ter um problema familiar, e problema chama problema. Eu vou ter problema com os meus filhos, eu vou ter problema com a rebeldia, eu vou ter problema com o desajuste, eu vou ter problema, e vai aumentando. Problema chama problema. Amém? É aquilo que eu digo, né? A pessoa bem-sucedida é a pessoa que consegue equilibrar todos os pontos, sem deixar faltar. Por exemplo, como sempre falamos, você está aqui na igreja agora, não está? Sim ou não? 100% aqui. Se você tiver 30%, 40%, 50% aqui, você já fracassou. 100% aqui, porque se a tua mente não estiver aqui, você já perdeu 50% da orientação do sermão e não serviu de grande utilidade para você. 100% aqui, corpo, alma e espírito aqui, porque senão nem o Senhor vai receber. O Senhor não recebe o teu culto, o Senhor não recebe a tua adoração, porque você esteve em corpo, mas você não estava em espírito. Saiu daqui, hoje é domingo,
Separa um tempo importante com a sua família. Isso a gente pode fazer todos os dias. Momento com a sua família. Vocês. E é momento juntos. Momentos juntos. Alguma diversão, ou ainda que seja um diálogo. Sair, comer alguma coisa, dar uma volta, tomar um sorvete, a família junto. E também, nesse momento, celularzinho no bolso. Porque senão fica como a gente vê por aí. 4, 5 sentados numa mesa e cada um. Não tem ninguém ali. Estou certo ou errado? Não tem ninguém, está corpo ali. Está corpo. Espírito não tem nenhum ali. É mais ou menos dizer assim, que saco, eu queria estar lá. Com os meus amigos, queria estar em outro lugar. E isso enfraquece o relacionamento. Enfraquece a família. Que deveria ser tão forte. Né, tão unidos, essa base, essa estrutura, ela é tão importante para todas as áreas da vida. Vamos lá, senão não termina a leitura. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, diga comigo, mansidão e paciência. Volta ali, por favor. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Tenha compaixão. Tenha misericórdia, bondade, humildade, tira o orgulho, tira sentimento semelhante, tira, arranca, mansidão, diga comigo, mansidão, lembre-se sempre que o manso é força sob sujeição, não tem nada de fraco, não tem nada de fraqueza aqui. É força sob sujeição. O manso é extremamente forte. Porém, ele tem a sua força sobre equilíbrio. Como sempre damos como exemplo, o exemplo do cavalo que tem uma força monumental, mas manso a força sob domínio. E paciência. E aí, isso aqui é importante, né? Às vezes, eu tenho orado a Deus para que Deus me dê paciência. Será que a gente ora mesmo? Porque é outra coisa, né? Às vezes, acho que as pessoas, se orassem 1/3 do que elas falam que ora, e pegasse para orar realmente, orar de verdade, para tratar uma situação, seja o perdão, seja a ira, seja a falta de paciência e outros sentimentos, se pegasse realmente para tratar isso em oração, trataria. Mas muitas vezes, se eu tenho orado tanto, é só força de expressão, porque só fica aquela assim, ai meu Deus, me dá paciência, tá? Mas já fala irado até com Deus, é ou não é? Até com Deus ele já fala assim, Senhor, me dá paciência, né? Que eu tenho vontade de matar, quebrar. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Puxa vida, hein? Suportem-se uns aos outros. Eu não suporto. E geralmente fica tão forte, né? Eu não suporto fulano. E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, diga comigo, como o Senhor lhes perdoou. Lembre-se lá do rei, porque a tua dívida era impagável.
lembre-se do rei, porque a tua dívida era impagável. No exemplo que eu dei, dias de hoje seriam bilhões, perto de 50 bilhões e 150 anos para pagar, então era impagável. A outra, a dívida do aquele que devia, era o salário de o dia de um trabalhador braçal, era bem pequenininha. E já que a dele tão grande foi perdoado, ele podia ter liberado aquilo, mas não liberou. E isso é para mostrar que as nossas dívidas são altas, os nossos erros são graves, e o Senhor perdoa, e nos perdoa diariamente. Agora, o que os outros fazem em relação a nós são coisas pequenas, são coisas, às vezes, se você analisar, são besteirinhas, e a gente que acaba botando mais peso do que deveria pôr. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz. Repita comigo, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Você será julgado por isso, viu? Se está sem paz, ela é juiz. Se tem paz, ela é juiz. É isso que nós precisamos estar atentos. A paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Diga comigo, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Você sabe por isso que a pessoa, ele deve conhecer a palavra, porque o Espírito está falando conosco a todo tempo. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós meditamos, o Espírito está falando conosco. Às vezes você está com um sentimento ali, o Espírito está te aconselhando. Ele está falando na tua mente, ele está falando ao teu consciente, ele está falando aos teus ouvidos. E você consegue ouvir a voz, você consegue discernir e já fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que Deus quer que você faça. E é a vida abençoada, né? Você está a caminho dessa vida abençoada, bem-sucedida. Pode passar. Tudo o que fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, diga comigo, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Como eu disse, eu quero voltar a frisar isso. Existem pessoas alimentando cada vez mais um sentimento, uma revolta maior pelos seus insucessos. E os seus insucessos não foram os erros dos outros, e sim o que você alimentou e ficou com a vida estagnada, somente parado, pensando, alimentando sentimento e remoendo sentimentos, quando deveria estar buscando essa libertação. O Senhor tem coisas maiores para mim, o Senhor tem bênçãos para a minha vida, o Senhor tem um plano glorioso para a minha vida, o Senhor tem um propósito glorioso, e eu não quero que nada atrapalhe os planos de Deus na minha vida, os propósitos de Deus na minha vida. Ó Senhor, como foi na vida de José, se estivesse alimentando todos aqueles, não teria saído do lugar. Se o único sentimento que ele teria lá dentro era de vingança, não teria saído do lugar.
Porque Deus precisava daquele coração limpo para trazer a família, porque Deus tinha um plano com a família, Deus tinha um plano com todo o povo através daquele perdão. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Pode passar. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Observe que todas as leituras que nós estamos fazendo é para derrubar, arrancar de uma vez por todas, quebrar barreiras, sentimentos, arrancar do coração, tomar a decisão, como disse, não adianta. Não é amnésia, eu não consigo esquecer. Não, ninguém vai esquecer. Ninguém vai esquecer. Porém, é uma decisão que a gente toma. É uma decisão e Deus trabalha por outro lado. Às vezes a gente olha tudo, como eu citei outro dia, né? O meu pai viveu uma vida completamente pecaminosa, adúltera, trouxe muito sofrimento para a família, acabou com todo o patrimônio da família somente com adultério. Vivemos coisas terríveis, não só no sentido econômico, mas no sentido realmente das humilhações, as agressões, as ofensas, a violência, de um modo geral, que vivemos, né, a opressão que vivemos. E se qualquer um de nós, seja eu como filho, seja minha mãe como esposa, estivesse alimentando, a única coisa que nós estivéssemos alimentando fosse aqueles sentimentos, talvez não estaria aqui hoje. Talvez não estivesse aqui hoje. Porque, como eu disse, meu pai só parou de agredir a minha mãe e as minhas irmãs quando, aos 16 anos de idade, eu me posicionei. E eu me posicionei de uma forma, como homem, agressiva, para que aquilo não acontecesse mais. Eu sempre aprendi com a minha mãe, nunca faça nada, nunca toque no seu pai. Nunca pegue essa maldição para a sua vida. E realmente eu nunca tive a intenção de fazer absolutamente em relação nada de agressão em relação ao meu pai, só que eu tive que me posicionar como homem. Eu tive que me posicionar como homem para que cessasse a violência, para que cessasse as agressões. Então, a gente já estava vivendo uma vida terrível, uma pobreza gigantesca, precisando de ajuda. Para quem não sabe, eu precisei de ajuda, cesta básica da igreja, não dessa porque não existia essa igreja, precisei de ajuda de cesta básica, de assistência da igreja, devido à situação, à pobreza, à miséria que chegamos. Então, se eu tivesse como homem alimentado, olha aí, olha a desgraça que está a nossa vida hoje, olha os trabalhos que a gente tem que se submeter, o tipo de serviço que a gente tem que se submeter, olha onde nós estamos morando, olha a casa pobre de fundo, uma casa miserável, tudo isso culpa do meu pai, tudo isso culpa do que ele fez, se minha mãe tivesse, enfim, talvez não estivesse aqui. Nos agarramos a Deus, procuramos colocar em prática o que a palavra nos ensina e deixar que Deus cumprisse o propósito que Ele tinha com cada um e realizasse a obra que Ele tinha com cada um de nós, e que nada em nós viesse atrapalhar aquela obra que Deus tinha conosco. Então,
as atitudes do meu pai. Ele errou muito, mas não tem peso sobre nós. Nenhum de nós, não tem peso. Eu costumo dizer isso, Deus sabe o que está dentro de mim. Para mim é como se meu pai nunca tivesse errado. É como se ele nunca tivesse. Hoje eu olho para ele com amor, com respeito, porque eu não tenho pendências nem com ele, nem olho para trás para questionar alguma coisa que podia ter ou não poderia ter, até porque Deus supriu tudo que eu precisava. Deus me supriu de uma forma linda, incrível, me deu coisas que, como a Bíblia ensina, né, coisas que não se pode mensurar. Então, é isso. É fazer o certo para que Deus cumpra o propósito dele na sua vida. Fique em pé, por favor, e eu termino a leitura com você em pé. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Olha que coisa, olha a palavra. Quer dizer, eu não posso dar comida sólida porque vocês ainda são carnais? A gente não pode falar de coisas mais profundas porque ainda são carnais? Olha o que Paulo está dizendo. Visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos? O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Diga comigo, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Odeiem o que é mal. Eu já sei que a mágoa, o ódio, o rancor, a inveja, raiz de amargura, isso é mal. Odeie isso. Apegue-se ao que é bom. O amor, a humildade, a mansidão, a compaixão, a misericórdia. Apegue-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Diga comigo, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Então, você vê, se nós fizéssemos isso, né? Desse honra aos outros, mas nós queremos a honra. Sempre estamos buscando a honra. Sempre nessa disputa pela honra. E deveríamos dar mais honra aos outros. Você vê que isso em tudo, né? Você começa no relacionamento. Se a gente der honra aos outros mais do que a nós, você vê que as coisas, é o que a Bíblia ensina, por isso que funciona. Se colocarmos isso em prática, é por isso que funciona, é a palavra do Senhor. É aquele que sabe de todas as coisas. Nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. É como eu disse, né? Se você não trabalhar buscando tudo isso na tribulação, está esperando passar a tribulação para colocar muita coisa em prática, pode ser que ela nunca passe. E aí você não coloca nada em prática. E fica com a vida estagnada, com a vida amarrada. E isso tudo que nós estamos falando é justamente para poder zerar a vida. Terminar esse ano sem pendências. Terminar esse ano, aliás, né? Nunca se sabe. Já parou para pensar se o Senhor resolve buscar a igreja num final de ano como este, numa virada de ano como esta? Há muitos sinais aí. Muitos. Que nós possamos zerar, terminar esse ano sem pendências. Não quero pendências na minha vida. Quero estar em paz com Deus, em paz com os homens. Eu quero estar vivendo a palavra, eu quero estar cheio do Espírito. Eu não quero levar para 2018 sentimentos, mágoas.
ódio, barreiras com quem quer que seja. Não quero. Isso é uma decisão. Como não quero levar os velhos pensamentos, a velha natureza, o velho eu, não renovado, não transformado. Quero entrar em 2018 como um novo homem, vivendo uma nova vida, com novos plantios, novas colheitas. É o que eu quero para a minha vida. Isso é uma decisão. Essa é uma decisão importante que você toma. E que faz toda a diferença na sua vida. Não importa que às vezes sustentamos coisas porque queremos ter razão, né? Sempre em busca da razão. E aqui teria assunto para a gente seguir aqui e longe. Teríamos assunto aqui para ir muito longe, com tantas coisas, né? Como o exemplo que eu disse, né? Do casal, hoje cada um num canto, tenta se submeter a coisas. Poxa, será que não era melhor então ter se submetido ali? Já vai ter que se submeter, não vivendo, não é sua casa, não é sua... Ao meu ver, é inteligente. Feche os seus olhos, por favor.